Olá, tudo bem? Segue mais um vídeo desse canal, O que a Bíblia diz. Nesse vídeo, estudaremos a segunda parte da lição 1. Vamos lá? Lição 1, a origem da Bíblia, parte 2. Unidade e consistência da Bíblia. Vou começar falando que Deus não se contradiz e nem é inconsciente. O mesmo se aplica à Bíblia. Embora ter sido escrita por cerca de 40 homens entre mais ou menos 1500 e 450 anos antes de Cristo, os livros do Antigo Testamento, e entre 45 e 90 anos depois de Cristo, mais ou menos, os livros do Novo Testamento, totalizando um período de quase 1600 anos. A Bíblia é um livro consistente. Reis, profetas, pescadores, coletores de impostos, médico, homens ricos e pobres, com ou sem cultura e etc. escreveram os 66 livros da Bíblia sobre os magníficos temas de Deus, do homem, da natureza, do nosso mundo futuro, do propósito da história, da moralidade e da salvação. Ainda assim, seus escritos são completamente harmoniosos. O seu conteúdo se desenvolve de maneira homogênea. E o que seria uma impossibilidade sem a orientação unificadora de Deus? A indestrutibilidade da Bíblia. Jesus disse: "Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão." Marcos capítulo 13, versículo 31. E veja também o livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos do 23 ao 25. A Bíblia tem sido mais atacada do que qualquer outra obra que o mundo conhece. Exemplos como o imperador romano Diocleciano, em 301 e 304 d.C., pensou que tinha destruído a Bíblia por meio de uma terrível perseguição. Entretanto, sua grandiosa tumba vem sendo ironicamente usada como uma igreja há mais de 1000 anos. Voltaire, conhecido agnóstico francês, afirmou no século XVIII que no decorrer de 100 anos a Bíblia seria um livro esquecido, e a Sociedade Bíblica de Genebra, até um tempo atrás, ocupava hoje a casa que foi dele. Que ironia, não é verdade? E a Bíblia continua sendo o livro mais vendido do mundo. Em 1981, a Academia Francesa de Ciência apresentou 51 fatos que supostamente refutavam a Bíblia, mas hoje não se considera verdadeiro nenhum desses fatos. Essas foram algumas das tentativas para destruir a Bíblia. Ela foi examinada, criticada e atacada severamente de todas as direções, mas o tempo continua a provar que cada golpe é injusto, falso e em vão. Como disse Pedro, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. Profecias exatas da Bíblia. As profecias da Bíblia referem-se principalmente à vinda de Cristo. Passaremos a seguir algumas delas e note o significado dessas profecias. Quase todos os aspectos da vida de Cristo foram preditos muito antes de sua vinda. Por exemplo, a profecia de Isaías 53 prediz no verso 2 a humanidade de Jesus, no verso 3 a sua rejeição, nos versos 4 a 6 o seu sacrifício pelos pecados da humanidade, nos versos 7 e 8 o seu julgamento, nos versos 8 e 9 a sua morte com os maus, os 2 ladrões, e o seu enterro com os ricos, no túmulo do homem rico, José de Arimateia. E nos versos restantes do capítulo, a profecia é ainda ampliada. Como pôde Isaías pintar tão belo e tão completo o quadro de Jesus no ano 700 a.C.? Este é apenas um exemplo da lista. Todas as profecias a respeito de Cristo são evidências fortes quanto à inspiração da Bíblia, mesmo sem considerar o fato de que muitas outras profecias também fazem parte dela. Profecia sobre Cristo. Sua ascendência, onde foi escrita no Velho Testamento e onde foi cumprida no Novo Testamento. Leia em sua Bíblia essas escrituras. Seu nascimento, onde foi escrita no Velho Testamento e onde foi cumprida no Novo Testamento.
seu precursor, aonde foi escrita no Velho Testamento e aonde foi cumprida no Novo Testamento. Sua humildade, onde foi escrita no Velho Testamento e aonde foi cumprida no Novo Testamento. Sua morte, aonde foi escrita no Velho Testamento e aonde foi cumprida no Novo Testamento. Sua ressurreição, aonde foi escrita no Velho Testamento e aonde foi cumprida no Novo Testamento. Seu reino, aonde foi escrita no Velho Testamento e aonde foi cumprida no Novo Testamento. Estudamos apenas algumas das evidências da autoria divina da Bíblia, mas existem muitas outras, tais como a atração universal exercida pela Bíblia, a sua singularidade, sua descrição perfeita do caráter e obra de Jesus e de sua mensagem a respeito do Pai e de Cristo ser a única solução adequada para o problema do pecado. O peso cumulativo de toda a evidência da autoria divina da Bíblia é assombroso. A conservação da Bíblia. Essa parte do estudo desta primeira lição refere-se ao modo como a Bíblia chegou até o ser humano, conservada cuidadosamente através dos séculos. O Velho Testamento, a primeira parte da Bíblia, começou a ser escrito cerca de 1400 a.C. em hebreu antigo. A segunda parte da Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito no primeiro século depois de Cristo, em grego antigo. Entretanto, séculos depois, você tem nas mãos uma cópia exata da Bíblia em sua própria língua, traduzida por especialistas em idiomas da antiguidade. Como podemos ter a certeza de que a Bíblia de hoje contém a mesma mensagem de Deus que os escritores inspirados escreveram há mais de 1900 anos? Através de manuscritos antigos. Sabemos que a Bíblia que existe hoje foi conservada com toda exatidão, porque temos cópias manuscritas da mesma, nas línguas originais com mais de 1000 anos. 3 dos mais famosos dentre esses documentos são: o manuscrito sinaítico, escrito em cerca de 340 d.C., hoje em Londres. O manuscrito vaticano, escrito em cerca de 350 d.C., que se encontra em Roma. E o manuscrito alexandrino, do século V, também atualmente em Londres. Existem outros 3 documentos datados do século V, os manuscritos de Efraim, Beza e Washington. Além disso, milhares de outros manuscritos antigos e pergaminhos bíblicos nos idiomas hebreu e grego dão testemunho quanto à exatidão da Bíblia. Traduções antigas. São muitas as traduções antigas da Bíblia que confirmam a exatidão dos manuscritos e do texto bíblico atual. Incluídas entre elas estão a Vulgata, uma tradução para o latim feita por Jerônimo em 405 d.C. e outras traduções em siriaco, egípcio, etíope e armênio, todas feitas entre o terceiro e o sexto séculos. Ainda há outras traduções e centenas de cópias antigas. Citações antigas. Os escritos de ministros da Igreja de Cristo dos séculos I, II e III podem ser lidos ainda hoje. Eles citam livremente a Bíblia e alguns possivelmente escritos originais do Novo Testamento. Fontes acreditadas declaram que se o Novo Testamento fosse completamente destruído hoje ou se perdesse, poderia ser reproduzido em sua totalidade através das citações feitas por esses primeiros escritos. O fato dos manuscritos antigos, traduções e citações da Bíblia terem sido transmitidos de geração em geração através dos séculos permitiu-se que ela chegasse até nós inalterada e em sua essência. Como prova disso, foi recentemente encontrada uma cópia do livro de Isaías, perto do Mar Morto, na Palestina, datado há 100 anos antes de Cristo. Entretanto, quando comparada com o texto do livro de Isaías contido na Bíblia atual, ela é virtualmente idêntica. Assim, pela providência de Deus, a palavra do Senhor permanece eternamente. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. Conclusão final da lição 1.
O estudo da origem da Bíblia é uma experiência emocionante. Vemos Deus como seu divino autor, conforme evidenciado pelo retrato fiel do próprio Deus. Estudamos também os seus ensinos verdadeiros, sua unidade e indestrutibilidade. E as profecias? Ela é a mensagem inspirada de Deus, transmitida à alma do homem, cuidadosamente conservada para todas as gerações, em milhares de manuscritos, antigos, traduções e citações. A Bíblia está agora em suas mãos e você começou a estudá-la. Vai ver que seu conteúdo é ainda mais interessante e proveitoso do que o estudo da sua origem. Caro alunos, chegamos ao término dessa primeira lição. No próximo vídeo teremos a segunda lição, parte 1. Esse é o e-mail desse canal, o que a Bíblia diz. Se você gostou dessa aula e lhe agregou conhecimento, deixa seu like e se inscreva em nossos canais no Facebook, Instagram e no YouTube. E ative o sininho para receber os conteúdos bíblicos gratuitos quando postados. Obrigado e que Deus te abençoe.